Você sabe exatamente o que está abaixo de seus pés? Não é somente o concreto. Da Terra, formam-se placas tectônicas, blocos rochosos semi-rígidos que juntos exibem uma crosta, bem como ensinado nas aulas de geografia. E se você lembra bem, elas não são imóveis. Mesmo que lentos e contínuos, certas vezes o contato entre essas placas, devido a uma pressão interna do planeta, podem acarretar em terremotos, causados por abalos sísmicos. Estes fenômenos naturais ocorrem principalmente em regiões de falhas geológicas. Embora algumas sejam fáceis de se identificar, outras permanecem um mistério. O que iremos falar a seguir parece retirado de uma ficção científica, mas engana-se quem pensa que é. A realidade é que a força destas placas as torna capazes de mover grandes áreas, tornando-as inclusive ilhas. Estamos falando de Walker Lane, a ameaça responsável por isolar a Califórnia dos Estados Unidos e colocar o estado de Nevada como margem do oceano. No dia 8 de julho de 2021, um tremor começou nas áreas central da Califórnia e do oeste de Nevada, seu vizinho. A magnitude de 6.0, considerada bem relevante, fez pedras rolarem sobre carros e mais de 25 mil pessoas, incluindo moradores de lugares mais afastados do epicentro, como Las Vegas, sentirem o seu efeito durante cerca de 20 segundos. Este não foi um episódio isolado. Nos 3 anos antes de 2021, a mesma região foi afetada por terremotos de magnitude moderada, excluindo abalos no século XX, onde um terremoto de 7,4 de magnitude, considerado o maior tremor para uma única falha, ocorreu no Vale de Owens, em Nevada. Recentemente, em 2025, um abalo menos significativo aconteceu na mesma região, voltando novamente os olhos dos especialistas, não para uma falha conhecida, mas para uma ainda mais misteriosa e extremamente potente: o Walker Lane. O corredor de cerca de 1.000 quilômetros de extensão, que abrange o leste das montanhas da Serra de Nevada, a Estrada 395, o Vale da Morte, até o sul da Califórnia, chamado de Walker Lane, consiste em diversas falhas tectônicas em movimento. Sim, elas estão ativas por conta da força das placas tectônicas na crosta terrestre, o que torna tudo mais preocupante, ainda que este balanço seja lento. Para agravar a situação, o espaço de Walker Lane está entre duas grandes placas, a do Oceano Pacífico e da América do Norte. Ainda assim, por ser menos conhecida, Walker Lane não preocupa tanto os residentes dessas áreas quanto a famosa e desastrosa falha de San Andreas, que é composta pelo sul de San Diego, alcançando Los Angeles e São Francisco, chegando até o sul de Oregon. Causadora de importantes tragédias, esta falha sísmica é uma emergência praticamente todos os anos. E onde Walker Lane entra nisso? Cientistas e profissionais do Departamento de Minas e Geologia da Universidade de Nevada, utilizando aparatos modernos, como sensores GPS, satélites, simulações computacionais e outras tecnologias cada vez mais precisas, capturaram o movimento contínuo das placas e seus deslocamentos, além de mapearem as diversas falhas sísmicas que podem apresentar cada vez mais perigo para a segurança daquelas regiões, atribuindo mais atenção da comunidade científica nacional e, neste momento, internacional. Qual o fato mais curioso e emergencial? Os sensores GPS confirmaram que 20 a 25% do andamento das duas grandes placas tectônicas citadas anteriormente está indo em direção à área de Walker. Isso significa um perigo dobrado e pouco explorado. A capacidade prejudicial de Walker Lane, aliás,
pode ser maior que a da falha de San Andreas, dona de um dos terremotos mais desastrosos já ocorridos, em 1902, quando cerca de 3.000 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. É ou não é assustador? O movimento das placas em torno da falha de Walker Lane carrega consigo um grande volume de água, o que explica a possível mudança de lugar da Califórnia para uma flutuação no Oceano Pacífico. E isso não é achismo. Cientistas utilizam tecnologias bem elaboradas para monitorar o avanço desta possibilidade com ferramentas como o LIAR, um scanner a laser criado para controlar a mobilidade do solo perfeitamente detalhado. Sendo assim, eles visualizaram algo inusitado. Alguns terremotos se mostraram tão fortes que racharam a superfície visível da Terra. Um exemplo claro está em 2019, nos terremotos conhecidos como Ridgecrest, uma sequência de tremores nos campos de Walker Lane de magnitude 7.1. Chocante? Para nós, meros mortais, sim. Para os especialistas, mais um intrigante mistério acontecendo sob seus pés. Os cientistas registraram mais de 1.200 movimentos no solo, vindos do tremor principal e do tremor precursor, rachando assim a Terra em duas partes. Isso provou a periculosidade de Walker Lane, declarando a sua capacidade de gerar terremotos vastos e extremamente danosos. E mais, provou também que nem todas as suas falhas tectônicas estavam sendo monitoradas. Havia muito mais do que já era conhecido. Você pode estar pensando, será que Walker Lane é tão perigosa mesmo quanto sua prima famosa San Andreas? Os profissionais do âmbito dizem que sim, ou até mais. Isto porque a faixa de incidente dos terremotos de San Andreas é bem delimitada. É até mesmo possível vê-la a olho nu, pairando por cima em voos ou até estando por perto. Enquanto isso, a estrela de nosso vídeo é pertencente a um local cheio de falhas tectônicas mal conectadas. Algumas até pequenas, difíceis de serem detectadas, inclusive pelas modernas tecnologias manuseadas hoje em dia. O fato de serem monitoradas tão de perto pelos cientistas está aí. Nenhuma falha é insignificante, já que é possível que tremores sejam causados inicialmente por cada uma delas, desencadeando outros. Isso pode acarretar em terremotos gigantescos, como o que mencionamos de 2019, o maior em 20 anos. Um drone captou uma extensa faixa de ruptura no solo com 48 quilômetros, afetando principalmente a Estação Aeronaval de Armas de China Lake, onde os movimentos terrestres foram mais intensos também. Em 1990, com a falha de Walker Lane já descoberta, a geodésia, ou seja, o estudo do movimento e da forma da Terra, ditou que era preciso instalar bases fixas de monitoramento por GPS, que se comunicam diretamente com os satélites, em lugares de sistemas de falhas conhecidos, captando sinais que mostrariam a movimentação da crosta terrestre. Existente em diversos pontos dos Estados Unidos, o Walker Lane também tem as suas estações em mais de 400 pontos diferentes, nomeadas de marcos geodésicos. Desse modo, os dados coletados vão para os servidores do Laboratório Geodésico de Nevada, vinculado ao Departamento de Minas e Geologia, e postos online para que possam ser estudados por cientistas de todo o mundo. Foi verificado que as falhas de San Andreas se movem 35 milímetros por ano, Walker Lane, ao sul, 10 milímetros, e ao norte por volta de 5 a 7 milímetros. No total, cerca de 20 a 25% do movimento de 50 milímetros por ano da fronteira entre as placas do Pacífico e da América do Norte ocorre a leste da Serra Nevada. Graças à geodésia, atualmente é possível medir com mais precisão essas informações, visto que a crosta terrestre se deforma, estica e se desgasta
devido ao movimento das placas tectônicas. O acúmulo de tensão nos sistemas de falhas e os terremotos resultantes são olhados de perto pela rede GPS Magnet da Universidade de Nevada, em Reno, e por outros sistemas similares operados por outras agências. O GPS é tão útil que tem potencial de preceder terremotos medindo a deformação contínua e ativa da crosta terrestre, apontando onde a pressão acumulada irá resultar em um tremor, mesmo a olho nu. Em 2016, o Laboratório Geodésico de Nevada se concentrou na deformação ativa da região central da falha de Walker Lane, observando uma melhoria nas imagens exibidas pelo GPS. O laboratório processa informações de cerca de 18 mil estações ao redor do globo, continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muita coisa, não? Também, em 2016, o Departamento de Minas e Geologia recebeu do governo um financiamento para aprimorar as suas buscas, resultando no LiDAR, uma tecnologia de detecção e alcance por luz, descobrindo falhas sísmicas até então desconhecidas através da emissão de pulsos de luz que refletem na superfície da Terra. Caso uma falha esteja escondida dentro de uma vegetação, a ferramenta ajuda a identificá-la e os cientistas podem escolher, além de estudá-la, cavar uma trincheira para um olhar mais de perto. Sua resolução é também um sucesso, segundo Seth Dee, membro do corpo docente e especialista em mapeamento geológico. É equivalente a obter uma lente muito melhor em um telescópio. Com o LiDAR, obtemos uma grade de dados com medições de elevação espaçadas a cada pelo menos 1 metro, com precisão de 10 centímetros na vertical. Agora, podemos mapear rapidamente feições geológicas submétricas, além de inúmeras aplicações em outras disciplinas. Com o LiDAR e companhia, foram descobertas mais de 2 dezenas de falhas que antes estavam no escuro. O diretor do departamento, Jim Folds, disse: "Isso, por sua vez, nos ajudará a desvendar o enigma da Walker Lane e a compreender melhor como sua evolução é relevante para a avaliação dos riscos sísmicos na região." Utilizar a tecnologia mais moderna é crucial para desvendar algo tão complexo e intrigante quanto a Walker Lane. E o que já era intrigante se torna mais ainda. Estudos mostraram que Walker Lane estava ligada a eventos de limites de placas desde sua formação, há cerca de 13 milhões de anos, até a sua formação atual, desenvolvida há 10 milhões de anos, coincidindo então com um deslocamento da parte sul da falha de San Andreas para o Golfo da Califórnia. Como eu disse, o que já era questionável se torna mais ainda. E por incrível que pareça, a falha de Walker Lane ainda está no início de seu desenvolvimento. O que isso significa? Podemos olhar para falhas parecidas como San Andreas, que se estende por 1.100 quilômetros, existente há 30 milhões de anos e se move 4 vezes mais rápido que o Walker Lane. Outro exemplo é a Serra Nevada, que também há 30 milhões de anos se parecia com a Cordilheira dos Andes, porém com o colapso de montanhas altas por conta de abalos tectônicos, se dividiu entre uma cordilheira e uma bacia. Logo, tudo indica que Walker Lane poderá se mover mais rápido ao passar do tempo. Pelo que indicam os estudiosos, a falha está prestes a se tornar o limite da placa tectônica daqui a cerca de 7 a 8 milhões de anos. Folds diz: "Podemos compreender a geologia futura olhando para o passado, e este é um dos melhores laboratórios naturais da Terra para estudar o desenvolvimento de grandes falhas, como as principais zonas de falha e os novos limites de placas tectônicas são formados ou surgem e como evoluem ao longo do tempo." Dito isso, e o que todos querem saber,
Será mesmo a falha de Walker Lane capaz de transformar a Califórnia em uma ilha e Nevada na margem do Oceano Pacífico? Surpreendentemente, sim. Estudiosos dizem que Walker Lane se tornará daqui a aproximadamente 10 milhões de anos a nova fronteira entre a América do Norte e o Oceano Pacífico, enquanto a Califórnia flutuará por este último. Ou seja, San Andreas pode desacelerar, enquanto Walker Lane correrá contra o tempo. Desesperador ou provocante? Daqui a bons anos, a Califórnia pode vir a ser um pedaço de crosta terrestre que se despreende do resto, mudando a linha costeira de acordo com o encontro das placas tectônicas. Como se já não houvesse desastres suficientes lá, não é mesmo? Os terremotos causados pela falha de San Andreas, ainda muito ativa, juntamente com a falha de Cascadia, ainda aterrorizam seus moradores. Essa falha, no Canadá, aliás, pode desencadear terremotos nos dois países em sequência, o que, no momento, é muito mais preocupante. Essa é a possibilidade perturbadora descrita em um novo estudo inovador publicado recentemente na revista Geosphere. Em 1700, acredita-se que um terremoto na zona de Cascadia tenha atingido magnitude 9. Com base em evidências arqueológicas, aldeias afundaram e tiveram que ser abandonadas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O terremoto foi tão poderoso que trechos inteiros do litoral do Pacífico afundaram até 1,5 metro. No noroeste do Pacífico, histórias indígenas contavam como a pradaria se transformou em oceano e como canoas foram arremessadas contra árvores. De fato, assustador. Mais assustador ainda é o fato de que tudo começou em San Andreas, ao norte, em um terremoto de magnitude 7,9. Isso sugere que o terremoto de San Andreas ocorreu muito próximo do tempo do terremoto de Cascadia, disse Jason Patton, geólogo de engenharia do Serviço Geológico da Califórnia. Os estudos mostram que a falha de San Andreas se rompeu horas ou dias antes do desastre no Canadá, embora não seja possível precisar o tempo. Só o que se sabe é que uma tragédia aconteceu e ela não estava sozinha. O que impressiona é que terremotos grandes assim não são um em 1 milhão. Em sua maioria, eles são precedidos por outros, mesmo que em menor escala. A única exceção nos últimos 2.500 anos, por incrível que pareça, foi o de 1906 na Califórnia. O medo de terremotos monstruosos assim continua, já que um tremor de magnitude 9 na zona de Cascadia poderia gerar tsunamis com ondas capazes de devastar cidades costeiras, destruir rodovias e causar prejuízos de cerca de 70 bilhões de dólares em uma vasta área do litoral do Pacífico. Mais de 100 pontes seriam destruídas, linhas de energia elétrica derrubadas e cidades costeiras isoladas. Os moradores teriam apenas 15 minutos para fugir para terrenos mais altos e até 10 mil pessoas poderiam morrer. Mas isso é apenas uma hipótese. Por enquanto, aqui no Brasil, não tem com o que se preocupar. Terremotos são raros, embora aconteçam bem às vezes. Nosso país costuma não sofrer com esse fenômeno natural de forma intensa. Ainda mais se pensarmos em Walker Lane, o foco deste vídeo, capaz de separar um estado e o deixar à deriva no oceano. Os tremores sentidos por aqui, na verdade, são feitos de pequenas falhas geológicas, fraturas ou quebra nas placas por conta de seu desgaste natural. Como já havia dito, um abalo sísmico leve é até comum, mas nada que possa causar sofrimento ou tragédia na vida das pessoas acima do solo. Porém, aponta-se o Nordeste como local mais propenso a ter estes abalos, em específico os estados do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Isso ocorre por causa das antigas formações rochosas com várias falhas geológicas. Um fato desconhecido
é que a camada de solo nesses lugares é pouco extensa, variando de 3 a 20 metros de profundidade. Há algum tempo são apontados terremotos em terras brasileiras, atingindo inclusive mais de 6,5 de magnitude na escala Richter, como em 1955 no Mato Grosso, mais precisamente na Serra de Trombador, porém todos sem maiores danos. Sabemos que a força da natureza é maior que qualquer coisa. Também entendemos que ela é capaz de realizar eventos inexplicáveis, inimagináveis. O que, para nós, não é uma realidade, para outros pode ser algo assustador e tenebroso. É quase impossível pensar que uma cidade hoje conhecida por suas praias e seu verão luminoso pode vir a se separar do resto do mundo. Embora possa acontecer daqui a milhões de anos, é difícil entender como o poder de fenômenos naturais ainda consegue nos deixar sem palavras e, principalmente, sem ações. Não há o que fazer, só esperar para o que o futuro nos reserva.